Bom dia, queridos. Tudo bem? Que alegria, estamos mais uma vez aqui junto. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. E com muita alegria vamos agora fazer o livro de Naum. São 3 capítulos. Estou muito feliz com vocês que já chegaram até aqui. Vocês são vitoriosos no Senhor, vocês são valentes. E eu estou muito feliz e você não desanima não. Falta ainda uma longa trajetória, mas pense bem, do começo do ano para cá, quantos meses se passaram e você permanece firme aí, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. O livro de Naum é um livro maravilhoso de vermos o contraponto de Deus entre graça e justiça. É um livro que nos 3 capítulos a gente poderia dividir assim. O capítulo 1 é declarado a destruição de Nínive, no capítulo 2 a destruição é descrita e no 3 a destruição é justificada. Então nós temos aqui, não temos muitos relatos sobre a vida de Naum, só o que está no texto mesmo. Nós vemos um contraponto ao profeta Jonas. Nós vemos que no momento Jonas chegou para profetizar sobre o arrependimento, havia pecado, havia coisas terríveis na nação e Jonas foi lá, né, você conhece a história, ouvimos há poucos dias aí a explanação de Jonas e houve arrependimento dos ninivitas e pelo arrependimento foi poupada da destruição porque eles buscaram ao Senhor, mas agora aqui no livro de Naum se percebe ou se dá a impressão que eles se arrependeram de ter se arrependido dos pecados, você entendeu? Se arrependeram de ter se arrependido dos pecados, porque passou-se cerca de 150 anos do que tinha ocorrido e agora o Senhor manda um novo profeta com uma palavra não mais de arrependimento, mas agora uma questão de justiça. Nós vemos agora que quando Naum começa a descrever aquilo que as visões que ele teve, ele está trazendo agora uma justiça. Você não vê mais uma oportunidade de arrependimento. Você vê agora a justiça vindo sobre os ninivitas. Em contraponto que ele estava, nós vemos que quando ele traz justiça aos ninivitas, nós vemos também o Senhor trazer salvação a Judá. Porque se você vê o porquê, no capítulo 3 vai descrever um pouco o porquê da destruição de Nínive, você percebe assim o quanto eles eram cruéis, eram povos cruéis, terríveis, e que a medida deles encheu. Nós vimos, né, ontem em Miqueias, e Miqueias fala sobre uma medida, então foi enchido uma medida de tantas atrocidades. Historicamente, quando você estuda sobre Nínive, eles eram terríveis, o que eles faziam, a forma que eles matavam as pessoas, onde eles colocavam, faziam pilhas de crânios e de ossos para assustar. Eles eram muito presunçosos, uma cidade muito fortificada, forte. Tinha, assim, alguns relatos diz que tinha 50 quilômetros de comprimento por 16 de largura. Suas muralhas tinham cerca de 30 metros de altura. Elas eram muito largas, onde carruagens passavam em cima. Ela era cercada por 2 rios, né? Tinha ali o rio Tigres e o rio Zabe. Então era uma cidade fortificada, eles eram cruéis e chegou um momento onde a medida deles se encheu. Para você ter uma ideia, o que eles fizeram lá quando eles capturaram, 60 anos após a palavra ali de Jonas e o arrependimento que eles tiveram, eles foram lá e conquistaram o Reino Norte. Eles tinham uma característica também, quando eles conquistavam um povo, uma cidade, um reino, eles misturavam. Eles pegavam pessoas de vários povos e misturavam. É o que aconteceu. Toda essa questão que tem em Samaria, que Samaria não tinha, quando nós vemos ali Jesus e os relatos, a dificuldade que tinham os judeus com os samaritanos, era justamente por isso. Porque quando eles chegaram ali e eles vieram a ganhar, vieram ali a destruir o Reino Norte, eles levavam pessoas de outros lugares e ali faziam uma miscigenação. Então eles assim, eles destruíam mesmo. Era um povo que tinha em atrocidades assim, eles tinham muita coisa contra eles. Então, quando Naum começa a profetizar aqui no capítulo 1, ele está profetizando sobre esta nação, sobre esse povo cruel.
No capítulo 1, nós vemos a partir do versículo 2, ele traz uma visão rápida de Deus. Algumas características dele, como Deus zeloso, vingador, cheio de ira, indignação, furor, cólera. Deus é um Deus de amor, mas também de ira. Aqueles que não entregarem suas vidas a Ele, um dia conhecerão a sua ira, a qual é reservada para os seus inimigos. Somente em Cristo nós podemos ser salvos dessa ira. Versículo 3 ainda, nós vemos ainda que contém pelo menos 5 grandes verdades a respeito do Eterno. Ele é tardio em irar-se, ele é grande em poder, ele jamais inocenta o culpado, ele é onipotente e ele é soberano. No versículo do 4 ao 6, agora nós temos um relato sobre a ira de Deus. Vamos resumir assim para entendermos, vamos falar sobre as razões da ira de Deus, qual o remédio para que não chegue ao limite da ira de Deus, e qual as características da ira de Deus. As razões seria, vamos assim resumir dentro de todo o espectro que temos aqui de Nínive, vamos colocar assim, orgulho, crueldade e impenitência deles. Qual o remédio contra isso? Se eles tivessem se arrependido antes, se eles tivessem entendido antes, seria o reconhecimento do Eterno, a confiança nele, seria primordial. Assim, aquilo que aconteceu quando Jonas pregou, né? Contra a ira de Deus, houve o arrependimento, o reconhecimento do Eterno. E também há 3 características sobre a ira de Deus. Ela é tardia, ela é certa, ela é justa e ela é justamente evitável. Quando há arrependimento, nós evitamos de cair na ira de Deus, porque Ele é um Deus poderoso. E através da graça, hoje, é que nós podemos evitar essa ira através de nos arrependermos, reconhecermos Jesus como nosso Salvador. Estamos assim, podemos fazer um comparativo, estamos ainda na época, como foi a época de Jonas, a época de arrependimento, a época de reconhecermos que é o Senhor, para que não venhamos chegar na época de Naum, onde é a época de juízo e não mais de arrependimento. No versículo 7, nós vemos agora aqui que fala-se assim, amigos e inimigos do Eterno. Para os seus amigos, aqui no versículo 7, ele é bom e é fortaleza no dia da angústia. Ora, para os seus inimigos, aqui no versículo 8, ele acabará de uma vez com eles. Agora aqui do versículo 9 até o 10, nós vemos aqui um relato que diz assim, ninguém escapa do Eterno. Por que desperdiçar o tempo conspirando contra o Eterno? Ele está pondo um fim em todas as conspirações. Para os que causam problemas, não haverá segunda chance. Como um monte de arbustos secos, encharcados de óleo, o incêndio os consumirá. Agora, no versículo 12 e 13, nós vemos um contraponto. No 12, o Eterno está falando através de Naum sobre o juízo aos ninivitas. E no versículo 13 está falando sobre a salvação para Judá. Então é interessante aqui que esse livro é juízo e salvação, como eu disse no início para vocês. Então, no mesmo momento aqui que está trazendo o juízo, tem uma palavra de salvação para Judá. Como no versículo 12, 13, o 14 e 15 também traz a mesma conotação. No 14, juízo para Nínive. Uma frase aqui do versículo 14 diz assim, na Bíblia parafraseada a mensagem, vocês estão no fim da linha, está tudo acabado para Nínive. Porém, já no versículo 15, ele fala sobre a salvação de Judá. Vejam, saltando sobre os montes, um mensageiro traz a última notícia de paz, proclame um feriado, Judá celebre, adore ao Eterno e renove o seu compromisso com ele. Não se preocupe mais com esse inimigo, ele virou história, podem fechar os livros. No capítulo 2, agora, lembrando aos irmãos que após Naum ter profetizado, ainda passou-se 25 anos, em média, para que ocorresse aquilo que Naum profetizou. As visões, eu acredito que foram visões perfeitas, porque os relatos do capítulo 2 é quase assim uma imagem moderna, onde Naum ele pôde assistir assim, de bastidor a destruição que viria sobre
a cidade de Nínive, porque ele é muito detalhista para a gente imaginar que ele só recebeu a revelação. Eu creio que foi uma visão muito, muito bem nítida para que ele viesse descrever o que nós vamos relatar agora do capítulo 2. Nós vemos no versículo 1 algo irônico acontecendo quando você vê aqui na parafraseada a mensagem está escrita assim: a força destruidora está chegando. Sentinelas, aumente os estoques de suprimentos, ajunte suas forças e preparam-se para a grande batalha. Nos remete a lembrar de quando, lá em 1 Reis, capítulo 18, lá por volta do versículo 25 em diante, quando Elias está com os profetas de Baal, que ele começa a zombar ironicamente: olha, grita mais alto, né? O seu Deus deve estar viajando, ou ele deve estar dormindo. Então essa ironia que Elias usou lá naquele relato dos profetas de Baal, de 1 Reis, nós vemos aqui: se a força destruidora está chegando e não vai haver forma alguma de se defender, esses conselhos aqui é muito irônico para o que está descrito nos próximos versículos. O versículo 2 volta a falar sobre a salvação para, para Jacó, em algumas versões, né, para Judá, em contraponto ao juízo de Nínive. Agora, do versículo 3 até o 12, nós vemos aqui uma descrição de como ocorreu aquela destruição. Primeiro ele fala sobre o exército inimigo, lembrando que era 25 anos antes, então ele descreve até a cor do uniforme dos guerreiros, que era idêntico, né? Ele estava descrevendo ali os guerreiros medos, que usavam uma cor vermelha em suas espadas e escudos. Descreve também como que a cidade estaria na hora do ataque, durante o ataque, os carros ali de guerra, por toda parte, tentando ali afastar os invasores. Fala sobre a enchente que veio e fez subir o nível dos rios, e ali as comportas se abriram e começou a abrir as brechas naquela muralha que era praticamente impossível de alguém penetrá-las. Agora, com a enchente, com a subida da água, que eles não contavam com isso, começou a abrir o espaço para que o inimigo viesse atacá-los. Também relata sobre como a população estava saindo em fuga, e fala aí já no 9 e 10 sobre o saque que foi feito na cidade, né? Ele prevê nesses dois versos: a grande e rica cidade é reduzida a nada. Com a queda do seu poder e riqueza, Nínive é pateticamente descrita nesses versos. Eu queria ler aqui o versículo 13, ainda na versão parafraseada, a mensagem, que diz assim: a Síria, sou seu inimigo, diz o Eterno. Vou torrar seus carros, eles vão se desfazer em chamas, a terra dos leões vai ficar pontilhada de carcaças. Acabou o negócio da guerra. Vocês estão sem ação, não vão mais fazer relatórios de batalhas, não vão mais anunciar vitórias. Vocês estão fora de combate para sempre. Como eu disse no início, o capítulo 1 é declarada a destruição de Nínive. No capítulo 2, a destruição é descrita, como nós acabamos de ver, e agora entramos no terceiro e último capítulo, onde a destruição é justificada. Nós vemos agora na 1 trazer a justificativa de tamanha destruição que ele relatou aqui no capítulo 2. No capítulo 3, do 1 ao 7, a primeira etapa no capítulo 3, relata-nos a grande maldade de Nínive e por que a vingança de Deus foi tão merecida por aquela cidade corrupta. Versículo 1, no capítulo 3, fala que Nínive era uma cidade sanguinária, pois os seus reis não procuravam a paz, mas estavam constantemente em guerra, e eles se gabavam de fazer o sangue do inimigo correr como rios. No versículo 2, descreve novamente as cenas do julgamento de Nínive. No versículo 4, deixa claro a razão do julgamento, a idolatria
a superstição que havia em Nínive. Do versículo 5 ao 7, fala que Nínive comportou-se como uma meretriz, e agora recebeu o castigo merecido, o qual consistia em expor-se em público, servindo de exemplo às nações e reinos, enquanto o santo Deus descobriu sua nudez e expôs a sua vergonha. A segunda etapa do capítulo 3 está no versículo 8 ao 13. Ele faz um comparativo, fala que o destino de Nínive será como o de Noamon. Noamon era uma cidade egípcia conhecida como Tebas pelos gregos. Tebas havia sido conquistada pelos assírios 51 anos antes desta profecia. Apesar de sua força e dos seus aliados, Tebas caiu. Então o julgamento de Nínive seria tão merecido e completo como o de Tebas, porque ela era mais perversa ainda que a cidade de Tebas. A última etapa do capítulo 3 está do versículo 14 ao 19, que nós podemos colocar o título assim, já passou do ponto de retorno. Diz assim que todos os esforços de Nínive para resistir ao ataque seria em vão, porque Deus já havia decretado a sua queda. Seu pecado tinha raízes profundas demais para ser curado. Depois de muitas oportunidades, ela não se arrependeu nem buscou a misericórdia divina. Agora ela deveria receber a ira do Eterno. Queridos, e assim nós concluímos mais um livro, o livro do profeta Naum. E eu queria deixar para você uma palavra baseado naquilo que nós vimos aqui no livro de Naum, da importância de nós entendermos o tempo. Estamos no tempo da graça, estamos ainda no tempo da pregação de Jonas. Quando Jonas pegou 120 mil pessoas, se converteram e foram livres do juízo, porque houve arrependimento. Estamos nesse tempo, eu não sei como você tem vivido, mas é um tempo de arrependimento, e arrependimento consiste em mudança de vida, mudança de mente, como diz em Romanos 12. Então é tempo de nós mudarmos, é tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nós buscarmos ao Senhor, é tempo de nós estarmos aos pés do Senhor, buscando, reconhecendo quem Ele é, colocando toda a honra, todo louvor a Ele. É tempo de nós pensarmos. Estamos vivendo momentos onde tem se trazido tantas verdades paralelas que agora eles produzem, as falas que não existe verdade, existe a verdade, a sua verdade. Mas ainda nós que conhecemos a palavra do Senhor sabemos que o Senhor Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Então nós precisamos nos voltar a Ele. Não importa aquilo que você tenha aprendido por aí distorcido, você precisa voltar para a única verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ainda estamos no tempo do arrependimento, porque haverá um tempo, como houve para Nínive, onde não haveria mais tempo de arrependimento. Eles haviam passado do ponto de retorno. Então nós precisamos nos voltar a Ele enquanto é tempo. Volte-se a Ele, diga às pessoas que estão à sua volta, fale sobre a necessidade de nos voltarmos ao Senhor. Se você conhece pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, diga a eles que ainda há tempo de arrependimento. Traga para eles esse relato de Jonas e de Naum, o quanto é sério isso, porque chegará um momento que não teremos mais tempo de arrependimento e só nos restará o juízo pela ira do Eterno. Queridos, que Deus o abençoe grandemente. Tenha um dia abençoado, tenha uma segunda-feira abençoada, que você possa ser cheio do Espírito Santo, que você possa ser renovado por Ele e que o Eterno traga a você revelação da sua verdade, que é Cristo, e que isso possa inundar o seu ser. Deus o abençoe em nome de Jesus.